facilidade, levando em conta todo esse contexto que a Elô trouxe aqui para a gente. Eu queria mudar um pouco a pauta para a gente ir para os Estados Unidos, porque a situação está bastante grave lá também. Mais um dia que a gente acorda com uma notícia do Donald Trump e depois a gente traz outra aqui ao longo do dia, completamente diferente do que a gente estava conversando. Ainda vai ter mais daqui a pouco. No começo do dia, lá no ICL Notícias, primeira edição. Exato, ainda vai ter mais daqui a pouco, né? Tá aberto. Ainda dá tempo. Continua escalando cada vez mais essa guerra comercial que foi protagonizada, né, que é protagonizada pelo Trump. A China retalhou os Estados Unidos primeiro, foi a notícia que a gente começou o dia, né, com tarifa de 84%, então uma resposta àquele aumento de mais 50% que os Estados Unidos colocou, e aí tinha chegado a 104%. Agora, gente, logo depois do anúncio da China, o Trump respondeu, adivinha, foi com mais tarifa para cima da China. A gente chega agora a 125%, segundo o Donald Trump. Olha o que ele escreveu nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, eu estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. E aí depois tem mais um trecho aqui que ele fala o seguinte: em algum momento, eu espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. E não foi só isso, né, Lô? Assim, para ficar mais ainda evidente como é uma retaliação muito forte à China, o Trump disse, eu vou reduzir, gente, as tarifas recíprocas para todo mundo, aquelas de 10%, né, para 10%, durante 90 dias. Mas para a China, não. Para a China, não. A gente vai ficar com 125%. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa última tela que a gente colocou, a segunda frase dele. Se puder voltar nela aí, tem uma frase aí, ele diz o seguinte: roubo dos Estados Unidos e de outros países. Então, o que ele está fazendo? E a gente vem falando disso aqui há 2 dias. O objetivo final dele, o alvo dele é a China. E ele quer trazer outros países para essa guerra dele contra a China. Isso está nítido nessa fala dele. Ele está dizendo que a China vai ter que reconhecer o roubo que ela faz dos Estados Unidos e de outros países. Então ele já está chamando os outros países para se aliarem a ele em combate à China. Esse é o jogo dele. Ele quer vencer a China, ele quer evitar que a China se torne a grande economia mundial e suplante a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Então é exatamente isso. Agora, pra gente aqui no Brasil não mudou nada, né? Porque ele deu uma pausa de 90 dias para o mundo inteiro, reduzindo todas as taxas a 10%. Só que as nossas taxas já eram de 10%, né? Então, para a gente não mudou nada, não aliviou nada, né? Foi significativo para a Europa, né, que sai de 20 para 10. Até para o Vietnã, que estava com 54, se eu não me engano. Japão. 34, então eu acho, fica Japão, né? todo mundo Os países asiáticos foram os mais retalhados, né? Todo mundo no 10% agora, nessa segunda etapa. Menos para a China, porque a China está ali conversando. E é o objetivo, né? O duelo é com a China, né? Cercar a China. A mira é cercar a China, esperando a aliança de outros países. Mas eu não vi também nenhum manifesto pró-Estados Unidos até agora também, com alguma veemência de algum ator importante. Também não tem, né? Não, Chico. A única coisa que me preocupa, o que me preocupa é o seguinte: o jogo dos Estados Unidos é mostrar ao mundo que é melhor ficar do lado dos Estados Unidos. Sim. E não comprar essa briga. A estratégia é essa. Então, a gente não... e o que a gente não sabe é o que está acontecendo no bastidor. O que está acontecendo na relação, na discussão bilateral, né, de cada país com os Estados Unidos. O que as pessoas estão tentando acordar com os Estados Unidos, né? A gente não sabe como cada um
vai tratar isso como cada um sente onde aperta seu calo e vai achar melhor fazer umas concessões para ele e continuar do lado dos Estados Unidos, porque também é bom não esquecer, né, e a gente não pode deixar isso passar em branco, que existe uma sinofobia gigantesca no mundo. Existe um preconceito com a China enorme e que a China vem trabalhando intensamente para desmontar através de investimentos de infraestrutura em vários países, perdão de dívida dos países mais pobres, né? A China vem fazendo um trabalho diplomático assim, de grande vulto, mas a campanha, a propaganda anti-China é muito intensa, então a gente não sabe onde esses países vão achar melhor, como eles vão achar melhor jogar esse jogo, que agora parece ser, né, de confronto entre essas duas grandes potências. Agora, também acho importante sempre ressaltar, a China não é a União Soviética, com quem os Estados Unidos disputaram a hegemonia mundial há tanto tempo. É uma outra economia, com uma pujança, com uma base muito mais sólida do que jamais foi a União Soviética. É isso aí. É isso. Um pouco antes de fazer esse anúncio da retaliação, né, a China também enviou um comunicado, a gente trouxe até agora só a fala do Trump, né? A China disse o seguinte, ela enviou um comunicado para a Organização Mundial do Comércio, portanto para a OMC. Gente, sim, ainda temos a OMC, tá? Apesar de tudo que o Trump está fazendo. Lembraram dela, né, agora. Importante. Vamos trazer aqui o que diz a China. A situação se agravou perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa séria preocupação e firme oposição a esse movimento imprudente. Eu achei até um pouco mais ameno do que as falas anteriores, né, da China, basicamente dizendo que a gente vai continuar resistindo. O tom não é técnico, frio ali, não parte para nenhuma ignorância, não. E mais cedo até o Trump foi para as redes, né, Lô, falar, olha, é hora de comprar ação, viu, gente? Vocês viram isso? Eles foram para a rede social. Ele, né, foi para a rede social dizendo, olha, esse é um ótimo momento para comprar. Imagina quantos amigos dele não souberam que ia ter essa trégua ainda 90 dias. Aí você torna... Se ele fala isso, você, né? Torna e a gente já desconfiava. Você torna um bocado de gente, de amigos bilionários da noite para o dia. E perderam dinheiro, né? Só com essa mudança. Mas essa semana, lembrando que os bilionários amigos do Trump perderam dinheiro. Aí ele recompensa, né? Olha, daqui a pouco vou assinar um freio total, congelar por 90 dias tarifa, e aí dá ali 2 horas para... moçada fazer negócio no mundo. Comprar. Boa. Acho que não é coincidência, não. Não, ele não precisa nem avisar que ele vai fazer isso daqui a 2 horas, 3 horas. Essas pessoas já sabem que é assim que ele age, né? Que ele morde a sopra, que ele vai lá na frente e puxa de volta o carro. Então, eles já estão acostumados com isso. E quem tem dinheiro pesado para investir nessa brincadeira... vai lá e investe. Quem vai se ferrar e se dar mal é, para variar, a classe média alta, que fica ali jogando esse dinheiro para pensar na aposentadoria privada, né? Esse pessoal que vai se ferrar. Elô. Elô, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Porque é tão preocupante a situação, mas ainda assim as pessoas conseguem produzir meme para dar uma aliviada na tensão, porque a tensão é no mundo inteiro, apesar da briga estar ali concentrada nos Estados Unidos com a China, isso, como já disse a própria China, né? O governo da China falou, ninguém tem a ganhar com essa história, gente. Todo mundo sai perdendo, a gente pode chegar e deve chegar, os economistas têm falado sobre isso, a um cenário de recessão no mundo todo, mas a gente tem ainda assim memes sendo produzidos com essa história do tarifaço para dar uma respirada, para aliviar toda essa tensão. Então, a gente tem mostrando o efeito do tarifaço para os trabalhadores americanos, para os estadunidenses. Vamos ver? Vamos dar uma olhada. É o Make America Great Again, né? Muito bom.
os estadunidenses. Tem um outro também mostrando o próprio Donald Trump. Vamos colocar aqui na tela também? Agora a gente tá... o próprio Donald Trump trabalhando ali, né? Teve um comentário aqui no chat que eu achei muito bom. O J.D. Vance atrás dele. Isso, o J.D. Vance atrás, é verdade. Tudo inteligência artificial, tá, gente? Só para esclarecer, caso não tenha ficado claro. Aqui no nosso chat, alguém comentou assim: se eu soubesse que o Donald Trump ia trabalhar contra os Estados Unidos, alguém aqui colocou no chat, eu mesmo teria feito campanha para ele, porque o Trump está fazendo contra os Estados Unidos aqui. Tem muita gente comentando a respeito disso, a respeito dos memes, mas eu peguei aqui rapidinho essa fala aqui de alguém comentando. De fato, né? Eu acho... Vai, Elô, vai. Não, o que eu acho mais preocupante é que ele está provocando um caos enorme no mundo inteiro e nos países onde você ainda tem um regime democrático que se sustente, esses países ficam ameaçados de terem ascensão da extrema-direita, porque você vai jogar a economia desses países no buraco. E aí vai vir uma reação a isso, política, né, de oposição ao que está no poder, né? Então isso é muito, muito preocupante, eu acho. Eu acho também. E, Elô, eu queria trazer uma história aqui no meio dessa, né, do tarifaço, que é muito interessante, porque a gente vem tratando de outros personagens dessa história. Um deles é o Elon Musk, né, que está ali no governo e que tem até tido umas rusgas internas dentro do governo. E um outro que está aparecendo bastante com essa história do tarifaço é aquele assessor comercial da Casa Branca, o Peter Navarro, que justamente foi chamado de imbecil pelo Musk. E foi assim que ele começou a aparecer mais. Ele é um dos mentores dessa ideia do tarifaço. E ele está com o Trump desde o primeiro mandato. Só que a gente foi conhecer o Navarro agora, né, Lô? E ele tem um livro, assim, na verdade ele tem vários livros para embasar essas teorias econômicas dele. E tem um especialista que ele costuma citar bastante, que é um tal de Ron Vara. Ron Vara. Você conhece, Elô, esse Ron Vara que a gente está colocando aqui na tela, que é muito citado? Você tá vendo? Ele tem página no Facebook, diz que estudou na Harvard, que mora em Washington e que trabalha no Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca. Acontece o seguinte, o Peter Navarro, que o Elon Musk chamou de imbecil, e aparentemente o Elon Musk poderia ter aí uma certa dose de razão. Tem uma pesquisadora da Austrália que começou a ler os trabalhos do Peter Navarro e começou a ver nos livros dele as citações desse economista da Harvard, o Ron Vara. E aí ela foi procurar esse cara, porque ela achava as citações assim meio esquisitas, sabe? Assim, meio que sem pé nem cabeça. Sim. E aí ela ligou para Harvard, ninguém conhecia o tal do cara. Ela começou a falar com outros economistas, ninguém nunca tinha ouvido falar do cara. Aí ela ligou para um rapaz que, na época que o Peter Navarro escreveu esse livro, um livro, acho que é o livro, até que ele fala do Brasil, se o tempo estiver ruim, compre no Brasil, compre Starbucks, porque se está chovendo no Brasil, vai ficar ruim a safra de café lá, então o preço do café vai subir, então compre ações da Starbucks que você vai se dar bem. Bom, acho que é nesse livro que ele tem o coautor, ele tem o coautor do livro, era na época aluno dele, aluno do Peter Navarro. Aí ela ligou, essa pesquisadora ligou para esse coautor. E no começo da conversa, ele foi meio reticente, depois ele admitiu às gargalhadas que esse Ron Vara não existe, que foi uma invenção do Peter Navarro para citar em certos livros e fazer os livros mais engraçados, mais interessantes, mais divertidos. Ele nunca existiu. Falsa. E ele baseia... É mentira. Ele baseia a várias teorias que ele defende como se fossem originárias das teorias desse economista que não existe. Esse é o cara que em agosto do ano passado foi o único do grupo de assessores do Donald Trump que concordou com a ideia do tarifaço quando eles discutiram essa ideia. Esse é o cara que dá maior impulso para essa confusão, esse caos que o Trump está promovendo no mercado mundial. Um cara que usa uma economista como referência
que nunca existiu, que ele que inventou. Assim, eu não sei nem o que eu falo, Chico. Não dá. E olha o nome do sujeito, Ron Vara, né? Ron Vara lá nele, como se diz na Bahia. Lá ele. Aqui não. No Brasil ele não tinha criado esse nome, né? Mas Ron Vara é uma mexida no nome dele mesmo, né? Navarro, ele tira o N, brota o V pra cá e vira o R pra lá e é o nome dele. Exatamente. É o nome dele mexido. É inacreditável essa história, assim. Meu Deus do céu. Nessa hora, quando o Elon Musk ataca o assessor do Trump, a Casa Branca, via assessoria de imprensa, foi procurada pelos meios de comunicação, falou que não liguem para isso, é brincadeira de meninos. Sabe assim, meninos. Tudo é tratado dessa forma, meninos. Um bando de marmanjos. É isso, é o momento, Elô. É inacreditável. Ainda bem que você saiu correndo de lá, você veio embora pra cá, perto da gente. Foi na hora certa, meu Elô? Foi na hora certa. É inacreditável. A gente mostrou a imagem dele no Facebook, Elô contando toda a história, que foi revelada lá em 2019, né? Mas foi uma matéria que não teve... As pessoas, né, enfim, não conheciam muito essa matéria do The Chronicle, que é o amigo do Donald Trump aí, o muso do tarifaço, né? Que muita gente está chamando ele assim. Meu Deus. É demais, é demais. Essa história só ganha contornos cada vez mais escabrosos, viu, Elô Vilela? Obrigada por trazer essa história pra gente, Elô.